Agora a gente vai falar sobre a pesquisa Atlas Intel com o portal Jota, divulgada nesta sexta-feira, que apontou que os brasileiros estão divididos, bem divididos no que se refere à confiança que depositam no Supremo Tribunal Federal, que é quem, a rigor, vai liderar o processo criminal em relação ao 8 de janeiro. Vamos ver os dados. De acordo com o levantamento, há um empate técnico entre a parcela de pessoas que confia e aquela que desconfia do STF. 44,9% dizem confiar na Suprema Corte, enquanto 43,8% disseram não confiar. Os 11% que sobram não têm opinião formada sobre o assunto. A maior desconfiança com relação ao tribunal se concentra naqueles que disseram ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições de 2022. 91% desse grupo afirmaram desconfiar da atuação do STF e somente 2% disseram confiar. Já entre os eleitores de Lula, o nível de confiança na corte chega a 81%, mesmo patamar dos que declaram ter votado em Simone Tebet. Somente 3,9% do grupo dizem não confiar no Supremo. Dentre os ministros, Alexandre de Moraes é o que conta com maior popularidade. A avaliação positiva sobre ele é de 51%. Contudo, ele também é um dos que mais desagrada, empatado tecnicamente com Gilmar Mendes. Moraes é rejeitado por 45% dos entrevistados, enquanto Gilmar tem 48% de rejeição. Yuri, os números mostram que metade da população praticamente não confia, na prática, trazendo para o tema do dia, no julgamento que o Supremo Tribunal Federal fará sobre o 8 de janeiro, um cenário tenebroso para o que vem por aí. Eu acho que isso mostra o seguinte, que menos sobre o desempenho do Supremo em si e mais sobre como o Supremo foi colocado e, em parte, se colocou na disputa política e dentro daquela linha que eu também tenho falado nas últimas edições aqui do WW, do quanto a opinião pública tem uma margem muito estreita de swinging opinion, digamos assim, de pessoas que podem ir para lá ou podem ir para cá. Tudo muito clivado, tudo muito polarizado. E isso se reflete, inclusive, nesse protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, de ser o mais conhecido e que desperta mais paixões e rejeições, ainda que tenha esse saldo positivo diante de tudo que ocorreu. E aí eu só me lembro já que estamos entre amigos, né, Creomar, me lembrando de quem estava no telão ontem, que o Carlos Mello estava com a gente, ontem ou anteontem. Sim. E acho que tem e trago essa lembrança porque tem um elemento chave nisso que eu vou falar, né? O Carlos Mello talvez foi um dos primeiros, se não o primeiro, a notar a nossa crise política quando a gente sabia de cor o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não sabia de cor o nome dos 11 titulares da seleção brasileira. E isso, ele não falou isso ontem, não falou isso semana passada, em 2022. A gente falava muito disso quando a gente estava analisando o julgamento do mensalão, ação penal 470, no Supremo Tribunal Federal, que foi o primeiro momento chave da política brasileira em que o Supremo foi o palco político. Só que ali o Supremo era apoiado pelos adversários do PT, porque estava fazendo o julgamento de uma ação penal que viria a punir, condenar penalmente próceres do PT, como José Genuíno, José Dirceu, entre outros, embora também tenha condenado atuais próceres do bolsonarismo, como Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e outros integrantes do PP, que também fez parte da aliança bolsonarista. Mas para entender que esse processo do Supremo estar colocado no tabuleiro político não é tão recente assim, não é obra só de Bolsonaro. Isso estou falando de 10 anos, o julgamento, e que foi quando se teve as primeiras figuras vinculadas ao judiciário com popularidade ou com rejeição pública. Joaquim Barbosa, que era o relator responsável pelos votos mais duros de condenação, e o revisor Ricardo Lewandowski, que assumindo a sua postura garantista no direito, colocou muitas restrições à forma como Joaquim Barbosa se colocou naquele julgamento, o quanto isso já criou essas figuras, deu celebridade a ministros do Supremo nesses dois, e depois isso se espalhou para a Corte como um todo. Mas é inegável que durante o governo Bolsonaro o conflito institucional
foi muito forte, né? Mesmo no julgamento do Mensalão, a gente não via o governo do PT, na época de Dilma Rousseff, nem mesmo o ex-presidente Lula, na época, agindo de forma tão ostensiva contra o Supremo. E isso faz toda a diferença. Mas o Lula disse, na época, no auge da Lava Jato, que o Supremo estava acovardado. Sim. Não estou fazendo falsa equivalência. E aí mas, já no segundo caso, né, que era a Lava Jato, esse primeiro momento foi do Mensalão. Havia toda uma preocupação, claro, o governo tentava fazer as suas inserções para amenizar o impacto do julgamento, mas mesmo com o julgamento acontecendo, o PT conseguiu ter vitórias expressivas na eleição de 2012, a começar pelo Fernando Haddad de São Paulo. Creomar, você como um consultor político experimentado aí em Brasília, o Supremo ele já vinha dando alguns sinais nas últimas semanas, para mim, exemplar a decisão da ministra Rosa Weber, né, naquele processo administrativo ali para acabar com as decisões monocráticas e... como que, na sua visão, o Supremo encara esse momento agora? É a hora da, vamos dizer assim, entre aspas, claro, da revanche com o Bolsonaro? Ou ele tem essa percepção de que se ele esticar muito, né, isso pode ter um efeito reverso e tensionar, explodir também o país de alguma maneira? Você conversa com os ministros, qual que é a sua visão ali, a percepção do desafio que o Supremo tem para frente com base nesses dados que nós vimos agora? Caio, a percepção que a gente tem do lado de cá é que o Supremo assumiu uma posição de compreensão da necessidade de preservar o prédio da Constituição de 88. Né? E aí, quando a gente fala disso, a gente traz como consequência direta o fato que o prédio democrático trouxe muitas questões interessantes, como o fato de que a Justiça, a Suprema Corte, os poderes da República como um todo se tornaram mais transparentes, mais públicos, sobretudo a partir das suas TVs oficiais e outros instrumentos. Mas isso trouxe, de outro lado, também um contágio acerca da forma como o cidadão comum, às vezes, se revoltava com as decisões. O que nós temos visto de um tempo para cá, e isso me parece ser um elemento muito central da lógica como o Supremo tem assumido sua posição diante da realidade, é que, por mais que Alexandre de Moraes seja um protagonista desse movimento, há uma lógica de muito consenso por trás dele. É como se as decisões derivadas dos inquéritos de fake news e dos atos antidemocráticos e os movimentos daí gerados encontrassem também o apoio do restante da corte, porque aí entra um marcador que é o cruzamento do racional com o emocional, que é a percepção do trauma, da invasão do prédio, né? E a expectativa ou a perspectiva de que isso possa colocar em risco a própria integridade física dos ministros. Então, me parece que o movimento hoje tem sido de dar uma resposta que seja uníssona, muito forte, né, e muito direta contra aqueles que são percebidos como os criadores de caos e confusão na atual conjuntura. Se isso vai durar ou não, aí é uma outra questão que vai depender também da parceria com o Executivo e com o Legislativo. Porque esse me parece ser o ponto que é fundamental hoje. A gente nunca viu uma agenda de Estado, como foi muito bem dito por vocês aí no bloco anterior. Exatamente. Professora, você conhece muito bem os movimentos de extrema-direita em todo o mundo. Qual que é a fórmula para sufocá-los? Eu tenho uma dúvida, uma reflexão que eu não tenho resposta, como a maior parte das nossas dúvidas e reflexões sobre a política e sobre a vida. Como que, se o direito penal resolve, ou se é a política o caminho, ou um entrecurso entre as duas? Da experiência mundial, o que funciona e o que não funciona? Acho que uma coisa que é uma pergunta difícil e acho que uma coisa que a gente precisa considerar é a seguinte: fazendo pesquisa sobre essa temática, eu acho que uma das primeiras, digamos, os primeiros resultados da nossa pesquisa resultou em entender que são diferentes perfis de apoiadores de Bolsonaro, né? Na época, em 2018, a gente lançou uma pesquisa que mapeava 16 principais perfis. Por que isso é importante? Porque se a gente não entende essas diferenças entre os grupos, fica muito difícil pensar o antídoto para a desradicalização.
Independentemente disso, sem querer entrar no perfil mais detalhado, eu acho que no Brasil a gente tem um recorte geracional que a gente poderia talvez dividir em 3. Né? A gente tem a geração pós-88 ou pré-88, ou seja, que a maior parte das pessoas que estavam nesses atos, inclusive, são dessa geração, né? Então, ou seja, são pessoas que passaram pelo período de transição, da redemocratização. Algumas, inclusive, viveram o período ainda da ditadura e ressentiam, de uma certa forma, com o período da redemocratização. A gente tem uma geração pós-2013, só para pegar um marco político, né? E a gente tem agora uma geração pós-8 de janeiro de 2023. Minha interpretação é a seguinte: para cada um desses recortes geracionais é preciso ter uma estratégia diferente. Então, ou seja, para quem digamos, as gerações mais jovens, ainda há muito o que fazer do ponto de vista educacional, do ponto de vista de prevenção. Então, para essas pessoas, o direito penal não vai funcionar, porque a gente está falando de prevenir e de criar uma cultura democrática, né? Para as pessoas que estão no recorte geracional, esse 88, e que estão envolvidas nesses crimes, aí sim a gente tem que pensar questões muito severas em relação à punição, à responsabilização. Mas é preciso pensar essas nuances, porque não tem como reconstruir uma cultura democrática usando a mesma estratégia para esses 3 grandes grupos, só para entrar no caso desses grupos maiores, né, geracionais.